E aí, galerinha do canal DevFullStack, tudo bom com vocês? Na aula de hoje, aula 5 do nosso curso de algoritmos, a gente vai aprender o switch case, que é basicamente uma estrutura condicional, que nem o if else que a gente viu nas aulas passadas, mas essa estrutura condicional, eu trouxe aqui um exemplo montadinho para vocês, para a gente encurtar um pouco a programação. Então, eu trouxe aqui basicamente um menu montado, onde esse programa aqui, a ideia base dele é mostrar linguagens de programação, 3 linguagens de programação diferentes, a partir do valor que eu informar de entrada, ou seja, da opção que eu informar de entrada. Então, eu vou informar vai ser listado uma linguagem de programação, vou informar 2, vai ser listado outra linguagem de programação, vou informar 3, vai ser listada outra linguagem de programação, e se eu informar qualquer outro número, vai mostrar que a linguagem de programação não está listada. Não foi listada essa opção, no caso, o valor foi inválido. Então, aqui eu já estou lendo uma variável chamada opção, mas logo abaixo eu estou utilizando o foco da nossa aula, que seria o switch case. Como funciona o switch case? Basicamente, o switch case, ele recebe uma opção e essa opção ela tem que ser estritamente igual ao que tiver nos cases que estão dentro das chaves dessa estrutura do switch case, certo? Então, se eu informei na minha opção, quando mostrou lá a mensagem informe uma opção, se eu informei o valor 1, e esse valor foi convertido para inteiro aqui, e esse valor, o valor informado foi 1, ele vai entrar justamente nesse case aqui de exemplo que a gente tem, que é case 1, 2 pontos, e logo o que tem abaixo é justamente o que vai ser apresentado na tela para o usuário. Ou apresentado, ou alguma lógica que você vai colocar para fazer alguma conta específica, ou algo do tipo. Depende bastante do problema que você está resolvendo, certo? Então, aqui no meu problema, eu estou apresentando um valor quando o valor da minha variável opção for 1. Então, neste caso, o que vai acontecer é que quando eu informar 1 no teclado e clicar em Enter, vai ser apresentada a mensagem C#, que é o que está aqui. E nos cases do meu switch, sempre é necessário ter um final, por exemplo. Então, o que determina o final desse case é justamente essa palavrinha break aqui. Então, quando eu coloco o break, é para quebrar o meu switch e encerrar a estrutura, certo? Então, se eu não colocar break, até a linguagem ela vai apresentar erro aqui, porque eu não coloquei a palavra break, certo? Então, fica inválido. Então, sempre coloque o break no final do seu case, né? No switch case, a gente também tem a opção de, para 2 opções, informar o mesmo valor. Como é que a gente faz isso? A gente pode colocar aqui case 2, 2 pontos, da mesma forma que está em cima, case 1, e dando enter e colocando case 3, 2 pontos, eu falo que para essas 2 opções, tanto para o valor 2 quanto para o valor 3, vai ser mostrado ou vai ser feito o cálculo de tudo que tiver logo abaixo. Então, posso colocar aqui um console.write line, abro parênteses, abro aspas e coloco aqui JavaScript, por exemplo, e ponto e vírgula no final da linha, certo? E, como é necessário o break para falar que eu encerrei, eu vou colocar aqui o meu break, ponto e vírgula. Então, encerrei aqui essa lógica. Basicamente, o que vai acontecer aqui? Quando eu informar 2 e quando eu informar 3, vai ser mostrada a mesma linguagem de programação, certo? Já eu vou mostrar rodando na prática. Só um minuto. Agora a gente passa também para a parte do valor padrão. Caso eu digite um valor que não corresponde a um desses casos que eu coloquei no meu switch case, o que é que vai acontecer? Eu posso definir um valor padrão que vai ser apresentado no meu switch case e posso não definir também, posso deixar sem apresentar nada. Mas, já que eu posso definir, como eu estou tratando aqui como se fosse um menu, eu vou apresentar na tela que o valor informado não foi encontrado. Como é que eu posso fazer isso? Um valor padrão,
no switch case é utilizado com a palavra-chave default, e traduzindo do inglês para o português significa padrão, certo? Então coloco aqui da mesma forma como um case. Coloco o default e coloco 2 pontos, quebro linha e aqui eu coloco o código que seria executado por padrão. Então coloco aqui console.writeLine, abro parênteses, abro aspas e coloco o valor não é válido, por exemplo, válido, certo? Ponto e vírgula no final e break para encerrar essa nossa etapa, esse nosso case, né? Encarado como um case também. Então, dessa forma, temos aqui um switch case com 3 opções, basicamente definidas, né? Que o valor opção ele pode ser exatamente igual a 1, a 2 ou a 3. E caso não seja igual ou a 1, a 2 ou a 3, ele vai executar o padrão, certo? Então, se eu digitar 1, vai ser mostrado C#, se eu digitar 2 ou 3, vai ser mostrado JavaScript, e se eu digitar um valor totalmente diferente desses 3, vai ser mostrado o valor não é válido. Vou salvar aqui, vou executar, vou fazer, que nem a gente estava fazendo nas últimas aulas, vou colocar aqui o .NET Build no nosso terminal, build, e vou abrir aqui a pasta do nosso projeto, vou vir aqui no bin, debug, .NET 8, aula 5, vamos executar. Pronto, aqui está sendo apresentado o nosso menu, temos aqui as 3 opções, vou informar 1. No caso do 1, foi mostrado C#, certo? Então está funcionando da mesma forma. No caso de eu digitar 2, foi informado o JavaScript, que está funcionando, né? Foi isso que a gente fez no código. Se eu informar 3, vai ser informado JavaScript, porque para a opção 2 e para a opção 3 eu fiz com que fosse mostrado a mesma linguagem de programação. Eu posso muito bem, quando for 2, informar uma mensagem diferente aqui, para a gente poder ver que está funcionando, né? Vou colocar aqui, quando for 2, vou colocar PHP, por exemplo. E vou finalizar com um break, né? Como por padrão. E pronto. Dessa forma vai ser mostrado C#, PHP no 2, JavaScript no 3 e o valor default, que é o valor não é válido. Mas antes vamos executar aqui o valor default que a gente não testou nesse código que a gente buildou. Vou colocar aqui 5 e vai ser mostrado. O valor não é válido, porque 5 não está na nossa lista de valores que foram mapeados, digamos assim. Então a gente mapeou só o valor 1, 2 e 3 no switch case. Agora eu vou buildar para a gente ver se funcionou mesmo a questão do PHP. .NET Build. O projeto vai ser buildado aqui, construído, né? Como queiram falar. Preciso fechar o terminal aqui para ele ser buildado. Pronto. Agora eu vou lá novamente, vou executar, vou informar 2 e temos aqui PHP, certo? Testar o 1 e o 3 de novo. 1 C# e o 3 tem que ser o JavaScript. Exatamente como a gente programou. Então, basicamente, é isso. A nossa estrutura switch case funciona dessa forma. Quando eu informei aqui um valor que não estava na lista, foi mostrado que o valor não é válido. A nossa estrutura switch case funciona dessa forma. Agradeço demais a todos por terem assistido o vídeo até aqui. E até a próxima aula, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, dar o joinha no canal para fortalecer aí a gente. E muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.